Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos a mais uma lição. Essa é a segunda lição sobre o Evangelho de São Mateus. Nós vamos tratar hoje sobre a mensagem do Evangelho de Mateus, todas as peculiaridades que fazem deste Evangelho um Evangelho extremamente rico de espiritualidade. Espiritualidade que nos leva a compreender a missão dos apóstolos, a missão da igreja como fonte de transformação do mundo. Bom, eu quero iniciar essa nossa segunda aula sobre São Mateus fazendo aquilo que eu sempre faço, agradecendo as pessoas que nos incentivam, que nos mantêm sempre animados a fazer sempre o melhor. Eu quero agradecer de maneira especial Márcia Aparecida Miguel Zepônia, Ana Lúcia Escapim, a Márcia que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se tratam temas de relações pessoais, teológicas, filosóficas, educacionais, temas que envolvem o nosso cotidiano, as coisas do nosso dia a dia, como enfrentar bem as situações que o mundo tem para nos dar. Tá? Então, muito obrigado a vocês. E todos aqueles também, nossos alunos, nossos amigos, que de maneira anônima nos patrocinam, nos incentivam. E você que está hoje chegando no nosso canal, se não se inscreveu, se inscreva aí, dê o seu like, o seu dislike. E eu lembro também para aqueles que chegam pela primeira vez no canal que todo o texto, os textos que são colocados aqui, as bibliografias, tudo, eu coloco aqui embaixo na descrição como um link. Então você clica no link e vai aparecer um PDF para você estudar. Muito bem, então dito isso, feito isso, vamos à nossa aula. Essa é uma aula muito densa. Eu gostaria que vocês tivessem assim cuidado de ler bem a bibliografia que foi colocada, as notas, façam isso com carinho, porque é muito bonito as aulas sobre. Eu planejei fazer uma segunda lição, Mensagem do Evangelho, mas caso eu perceba que o tema ficou com muita coisa, eu posso ainda então fazer um terceiro vídeo, uma terceira lição sobre aquilo que eu achar bem colocar com mais aprimoramento para os senhores. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos lá. Como dissemos, 4 evangelistas eles apresentaram a mesma boa nova sobre óticas diferentes. Tá? Cada qual, porém, teve os seus traços e dedicou-se de uma maneira... Os sinóticos, podemos dizer que Mateus é o evangelho que foi escrito para os judeus convertidos ao cristianismo. Marcos pensa naqueles que viviam na diáspora, aqueles que estavam fora de Jerusalém. E Lucas escreve aos pagãos. Contudo, é certeza que Mateus tem as suas particularidades no seu evangelho que permeiam os outros evangelhos, os outros sinóticos, mas que nele foram de uma maneira tão bonita acentuadas que o evangelho de São Mateus ele é fonte de contínuo estudo e de contínua espiritualidade. Então, se nós dissermos assim, que para aquele que inicia sua caminhada na fé, o evangelho mais apresentável, mais propício é o Evangelho de Marcos, podemos dizer que aquele que quer mergulhar na espiritualidade cristã não pode fazer isso sem fazer uma leitura profunda do Evangelho de Mateus, porque Mateus será aquele que vai pegar toda a história de Israel, tudo aquilo que foi revelado ao povo de Israel e vai transformar numa obra de releitura. Ou seja, aquela frase que está contida no Evangelho de Mateus, eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar pleno cumprimento, é entender a palavra de Deus pela ótica de Jesus, pela ótica do Evangelho, da novidade que está em Jesus. E nós vamos mergulhar nisso nesta aula. Mateus é um evangelho sistemático por excelência. E por que ele é sistemático? Porque Mateus ele quer dar uma ordem, ele quer concatenar temas que são importantes. Ele não quer fazer isso de uma maneira livre. Ele vai usar o quê? A sua tradição, a tradição de Israel para fazer isso. Por isso o evangelista agrupou
em blocos os acontecimentos, os sermões de Jesus, segundo uma ordem histórica. Deveria estar muito distantes uns dos outros. Porém, quando reunidos, né, Mateus fez de uma maneira que ajuda o leitor a compreender a mensagem de Jesus. Eu vou dar um exemplo. Mateus apresenta 5 longos sermões. 5 longos sermões que são as palavras de Jesus, as logia de Jesus, a boa nova de Jesus Cristo. Então podemos dizer assim, que o capítulo 5 e 7 é a carta magna, o ponto fundamental. Já foi dito desse texto que se perdermos todos os evangelhos, toda a Sagrada Escritura e guardarmos os capítulos 5 a 7, o Sermão da Montanha, teremos tudo o importante para compreender o projeto de Deus para a nova humanidade. Segundo sermão é o sermão missionário do reino, é o capítulo 10. É o capítulo onde Jesus vai de cidade em cidade com seus apóstolos. Ele vai pregando a palavra, ele vai colocando o seu projeto. Depois nós temos as sete parábolas do reino, que é Mateus capítulo 13, que não é outra coisa senão como entender o reino que eu trouxe. Né? O reino de Deus, aqui ele se parece. Então o capítulo 13 vai dizer, o reino de Deus que eu vim anunciar é isso. O sermão comunitário do reino, capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, que é como viver nessa comunidade, como viver na igreja. E o sermão da consumação do reino, que é o capítulo 24 e seguintes, inclusive onde ele vai falar o que esperar desse reino. Estamos aqui prontos para fazer que experiência do reino de Deus. Então, é possível que o evangelista ele tenha proposto esses 5 sermões com uma ideia uma ideia fabulosa. Já que esta é a nova lei, então ele vai fazer 5 sermões como é composto o livro, o Pentateuco. Ou seja, os 5 sermões do Evangelho de Mateus são a correspondência aos 5 livros iniciais da Sagrada Escritura, a lei de Moisés. Principalmente o Sermão da Montanha, que Jesus mostra que Jesus é o novo Moisés. Simplesmente, se a gente pegar o texto de Mateus 5, 1, 2, a gente vai perceber isso. Vendo Jesus aquelas multidões, imagine Moisés olhando para o povo que sai. Né? Jesus sobe a montanha, a subida do Horebe. Sentou-se e os discípulos se aproximaram. Não é Moisés que ouve Deus falar, mas é o próprio Deus que fala e os discípulos ouvem. Não é mais um homem, mas é uma igreja, mas é um grupo de pessoas destinadas. Então abriu a boca e ensinava-lhes dizendo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é a palavra de Deus. Então a própria palavra de Deus transforma, ela ensina. Não mais através de um legislador, mas ele se faz a nova lei. Então a Sagrada Escritura tem no Evangelho de Mateus uma fonte de intersecção, ou seja, um cruzamento onde a fé se condensa, ela se compreende. Logo após o Sermão da Montanha, Mateus quis reunir 10 milagres. E por que ele fez isso? Porque, segundo a mente de São Mateus, ele quis comprovar a autoridade do Mestre. Então, Mateus reúne todos os 10 milagres. A cura do leproso, a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro, a tempestade acalmada, a libertação dos possessos, a cura do paralítico, a filha do chefe da sinagoga ressuscitada, a hemorroísa curada, os 2 cegos que recuperam a vista, os possessos. Ou seja, Jesus, ele faz obras do Messias, ou seja, os cegos vêm, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são exaltados. Essa é a promessa aos pobres de Israel, aos Anauim. Ele tem o poder. Ele tem o poder sobre a natureza. Ele manda e a tempestade cala. Então, essa é a estrutura, é a dinâmica do pensamento do evangelista Mateus. Depois, ele quer também fazer algo muito interessante, dar o início para Jesus.
Ou seja, dispõe 3 séries de 14 gerações. Então nós vamos olhar para os primeiros capítulos, o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, com essa ideia. O que é que ele quer com aquela genealogia? Né? Com toda aquela estrutura, 14 gerações, 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações. Ele dispõe 3 séries de 14 gerações, que dá um total de 42 nomes, né? Isso nós temos em Mateus 1:17, para dizer, para chegar de Abraão até Jesus. Ou seja, Mateus teve, para fazer isso, que omitir alguns antepassados de Jesus. Mas por que ele fez isso? Porque 14 é um valor numérico correspondente à soma das letras do nome hebraico de Davi, né? Que era formada por um Dalet, um Val e um Dalet. David, né? Mas como o hebraico não usava as vogais, então era Dalet, Val, Dalet. Davi. O Dalet tem valor 4, o Val 6 e Dalet 4. Então, 4, 6, 4, 14. 3 gerações são 3 vezes 14, que significa para um judeu que conhece essa forma numérica de falar de conceitos, Jesus está ornado com a plenitude dos títulos de Davi. Então ele é o filho de Davi, ele é o rei messiânico por excelência. O número 42 marca Jesus como o Messias prometido. Por que ele fez isso? Porque isso tinha uma finalidade catequética. Aquele povo a quem ele vai falar, aqueles fiéis a quem ele vai falar, são pessoas muito devotas, que conhecem a tradição de Israel. Então a finalidade é catequética, mostrar que Jesus é o Messias esperado. E é claro que essa enumeração completa do nome, todos os nomes da genealogia de Jesus, diante dessa dinâmica catequética, não tinha uma importância tão grande assim. Mateus também emprega os números de uma maneira especial. Eu já vos falei que os números para os hebreus, eles têm significados de conceitos que de uma maneira filosófica, assim, eles não exprimiam. Era um povo de pastores, mas que através de números eles têm essa ideia. Então ele usa o 7, o 8, o 3 com muita abundância. Então são 7 petições do Pai Nosso, Mateus 6, 9, 13, vocês vão ver isso. São 8 bem-aventuranças, Mateus 5, 13. São 7 advertências, 7 ais para os fariseus, 7 parábolas do reino, 77 vezes, ou seja, 7, 10 vezes 7, ou seja, plenitude, infinitude e plenitude de novo, ou seja, de maneira plena e infinita, plenamente, perdoe teu irmão pecador. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Só que a maneira de dizer isso só é compreendida por quem? Por um hebreu. Então, também é bom salientar que Mateus usa o 3. 3 é a marca da Trindade, da presença de Deus, a marca de Deus. Ele vai usar isso em muitas citações. Seguindo isso, nós já podemos perceber que, então, Mateus é um evangelho que foi escrito para judeus convertidos. É o evangelho dos judeus. Ele dirige-se a judeus convertidos ao cristianismo. Ele quer apresentar a doutrina de Jesus, especialmente com um significado para os hebreus. Ele não está preocupado. Isso para se cumprir aquele mandamento de Jesus: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a intenção de Mateus é mostrar que Jesus é o filho de Davi, o filho de Abraão, o rei dos judeus e o salvador dos pobres, o salvador do povo. Então, ele cita 19 profecias para isso. Isso é muito? É pouco? Só para comparar, Mateus cita 19 profecias sobre o Messias, Marcos 5, Lucas 8. Existe uma diferença muito grande de 5 e 8 para 19. Por quê? Porque uma profecia citada por Marcos, a quem não conhecia as profecias,
era irrelevante. Uma profecia dita por Lucas, a quem não conhecia as profecias, podia ser irrelevante, ela teria que ser explicada e muito bem clara. Agora, 19 vezes, ele está escrevendo para quem conhece essas profecias e vive a esperança dessas profecias. Então, é uma fórmula de Mateus. Vocês vão perceber quando vocês começarem a ler o texto, claro, todos já leram, mas começar a ler com esse olhar, vocês vão perceber o valor daquela expressão. E isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos antigos, pelos profetas, por Moisés. Então, essa é uma chave de leitura. Ele vai fazer com que nós prestemos atenção que Jesus, ele não é um qualquer. Ele não é mais um profeta. Ele é aquele que o povo de Israel esperava. Mateus 1. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que... Mateus 1, 22. O que se cumprisse o que o Senhor falou pela profecia. Mateus 2,15. Ali permaneceu até a morte de Herodes. Para que se cumprisse a profecia. Do Egito chamei meu filho. E aí ele está citando Oséias 11:1. A gente trabalhou dias atrás os profetas, então isso é muito importante. De modo especial, Mateus ele também se refere à lei de Moisés. Nós temos Mateus 5, 21, 48, onde são 6, acontecem... Mateus ele vai citar 6 preceitos de Moisés, talvez os preceitos mais fortes da lei, e vai dizer que ele as aperfeiçoa. Como é que ele faz isso? Quem for pegar o texto, preste atenção nessas chaves de leitura que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Mateus 5, 21 e 28. Ouviu o que foi dito pelos antigos, versículo 21. No versículo 22 ele inicia assim: mas eu vos digo, ouvistes o que foi dito pelos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juiz do tribunal. Versículo 22, Jesus falando: mas eu vos digo, todo aquele que se irritar contra seu irmão será castigado pelos juízes, e segue. Primeiro ensinamento que está completando o que disse Moisés, está aperfeiçoando a lei de Moisés. Versículo 26, em verdade te digo, dali não sairás. Ele dá o ensinamento e fecha. Versículo 27, ouvistes o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Só, eu porém vos digo. E aí ele segue 3 versículos falando: todo aquele que lançar olhar de cobiça para uma mulher já adulterou em seu coração. E aí vai também. Segundo mandamento que ele amplifica. Também foi dito: todo aquele que rejeitar sua mulher dê uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que rejeita sua mulher faz dela uma adúltera. A não ser que se trate de matrimônio falso, ou seja, que não aconteceu, todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete adultério. Terceiro, ouvistes ainda que foi dito, versículo 33. E aí ele segue até o versículo 48, quando ele faz a plenitude. Versículo 48 é lindo. A suma da lei, o ponto mais elevado da lei, com o que um cristão deve se preocupar. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. E ele vai correndo em direção ao ponto original do livro do Gênesis, criados à imagem e semelhança de Deus. Se tem alguém que um cristão deve buscar como exemplo, é Deus. É em Deus que o cristão deve buscar sua inspiração para suas atitudes, para os seus pensamentos, para a sua ação cotidiana. É ali que se encontra. Eu não posso me comparar com outros homens e dizer: eu vou fazer aquilo ali, vou seguir aquele homem. A frase, maldito o homem que confia no outro homem. Ele está colocando aqui novas bases. Ele dá um upgrade na lei de Moisés. Ele diz que a lei de Moisés não deve restringir-se a fazer aquilo que está escrito, mas amplificar aquilo que está escrito e fazer aquilo que está marcado no coração do homem. A verdade
que foi colocada lá no coração do homem para que o homem seja bom segundo a vontade do Pai Celeste, ou seja, perfeito. É lindo isso, né? Eu sou apaixonado por Mateus. E isso é o quê? É uma catequese. É uma catequese aos hebreus. Jesus alude 6 preceitos de Moisés para aperfeiçoar. E aí ele se torna o novo Moisés. O novo Moisés que não diz as mesmas coisas de Moisés, mas faz com que Moisés se torne melhor. Ele não está jogando o pensamento do judeu no lixo. Ele está pegando o pensamento do judeu e como um ourives que pega um metal precioso, uma pedra preciosa e a lapida para que ela brilhe mais, é isso que Mateus faz. Então, outra marca, quando nós vemos o início da genealogia, diz assim, em grego, o texto grego diz assim, Biblos Genesis, ou seja, livro da origem, livro da Gênesis de Jesus, trazendo para a nossa linguagem, nosso português mais simples, genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, ele lembra que o título do primeiro versículo, ele lembra o primeiro livro do Antigo Testamento, o livro do Gênesis. Então, o livro das origens da humanidade agora é reescrito. Com o quê? Com a origem da nova humanidade. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para dar, ou seja, ele indica que Jesus inicia uma nova criação, uma nova vida que entrou no mundo. A obra da restauração, da redenção, faz com que em Cristo exista uma nova Gênesis, de um novo povo, de uma nova geração de homens. Então, versículo Mateus 5,17, não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas vim levá-los à perfeição. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então, a palavra de Deus nos leva à perfeição. Outra dinâmica que nós vemos muito interessante em Mateus, e isso é comparável também em Lucas, e não é a questão do batismo, ou seja, a catequese normal dos apóstolos partia do batismo de Jesus e findava na ascensão. Nós vemos isso no livro dos Atos, o normal da catequese, nos Atos, por exemplo, Atos 21, 22. Convém que eles queriam escolher alguém para colocar no lugar de Judas. Então, a citação é essa. Convém, pois, que destes homens que têm estado à nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João, primeira parte da catequese, que transcorre até o dia em que do nosso meio foi arrebatado. Um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Então, Atos 10, 37 e 41 também faz isso, ou seja, após o batismo de João, né, até ser suspenso no madeiro, até que ele ressuscitou. Então, essa é a catequese normal. Agora, em Mateus e em Lucas, não somente essa catequese é colocada na palavra de Deus, na Boa Nova, no Evangelho, mas também uma parte muito interessante, ou seja, a vida da infância de Jesus. A fonte da infância de Jesus em Mateus é dada por judeus piedosos, ou seja, a família de Jesus, a família de São José. Nós temos isso em Mateus 1, 18 e 21, por isso que tem a ida para o Egito, tem os magos, tem José que defende Maria, que cuida do menino, e ele lhes era submisso. Lucas tem salienta mais a pessoa de Maria, né? E aí tem essa dinâmica porque o Lucas é o evangelho do Espírito Santo, então Espírito Santo e Maria combinam, né? E São José é a lei, Maria o Espírito, José a lei. Então, essa é uma dinâmica muito rica de se perceber nos evangelhos. E isso permite concluir que as principais fontes do evangelho de Mateus são os familiares, da vida de Jesus antes da vida pública. Também podemos aqui salientar que Mateus é o evangelho da igreja, ou seja, na genealogia de Jesus, as mulheres que são apresentadas nas genealogias dos judeus. Não, o judeu não coloca a mulher na genealogia. A genealogia de Jesus tem Rabi, Tamar, Ruth e Bersabé. Ou seja, uma meretriz, a Rabi é a meretriz de Jericó, que abriu as portas
de Jericó para que e salvou a vida dos hebreus, né? Tamar, uma mulher pouco honesta, provavelmente não era uma estrangeira, uma cananeia. Ruth, a moabita. Betsabé, a esposa de Urias, que trai Urias e a mãe de Salomão, é a concubina de Davi, né? Então essa é a dinâmica, ou seja, mulheres estrangeiras de uma vida para dizer o quê? A salvação vem para todos, estrangeiros, pagãos e pecadores. Por quê? Porque também corre no sangue, nas veias de Jesus, este sangue. Sangue de pessoas fracas, mas sangue a ser derramado, a ser redimido. Também em Mateus nós vamos encontrar o termo igreja. Igreja. É só em Mateus que nós usamos a palavra igreja, eclésia em grego. Mateus 16, 18, 18, 17. Nos outros escritos evangélicos não existe essa palavra. Eclésia o quê? A assembleia do povo eleito. Mateus também foca muito no primado de Pedro. Mateus 16, 32, ou seja, a igreja consta não somente de judeus, mas também de pagãos convertidos. Ou seja, do sul e do norte virão do oriente e do ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. O Evangelho de São Mateus ele é de um universalismo impensável. Ele quer dizer aos judeus, quer preparar os judeus convertidos para o cristianismo, para Cristo, que aquela fé é uma fé universal. Aquela fé, ela vai levar a profecia de Israel para todas as mentes e todos os corações do mundo, levando o quê? Aperfeiçoamento da lei em Cristo, a lei do amor, a nova lei. Então essa dinâmica que nós vamos ver é muito interessante. A pessoa dos magos falam desse universalismo, né? Então é interessante, né? Os magos são conduzidos longe por uma estrela, ou seja, a natureza, a lei natural que existe dentro do homem atrai esses magos e são orientados pelos judeus, ou seja, os bons judeus, eles entendem que a natureza não basta para chegar a Jesus, é necessário também as profecias. E eles encaminham os magos para onde Jesus vai estar, e eles encontram. Diferente do que? De Herodes, dos grandes de Israel, que estão preocupados com as suas riquezas, com a sua vida pessoal, que eles querem matar, ou seja, eles querem ter somente o poder. Essa é uma dinâmica que fica muito patente no Evangelho de São Mateus. São Pedro, em Mateus, é alguém que tem uma grande reverência, ou seja, Mateus é citado, Pedro é citado inúmeras vezes e é mostrado o primado de Pedro, a maneira com que Pedro se posiciona, né? A Pedro, Jesus partilha coisas que nos outros evangelhos ele não partilha. É muito bonita a cena de Mateus 17, 24, 27, onde Jesus diz para Pedro pegar uma didracma, ou seja, pegar uma moeda da barriga do peixe que ele vai pescar para pagar, para dar por si. Ou seja, nós devemos ver no mundo que tem leis, e nessas leis nós cristãos devemos não burlá-las, nós devemos dar bom exemplo, nós não devemos escandalizar os outros. Se estiver ao alcance de nós vivermos em consonância com os outros para dar testemunho de que nós não somos diferentes, mas somos especiais, ou seja, o que existe de especial em nós é que nós não dependemos de leis específicas para nós para sermos bons. Nós vivemos e somos bons onde quer que nós nos encontremos. Então, ele vai lá e paga o tributo. Ele paga o tributo em nome de Jesus e de Pedro, ou seja, em nome de toda a igreja. Nós devemos transformar o mundo. Transformar, convertê-lo, transformá-lo, modificá-lo. Então essa é a grande dinâmica do Evangelho de Mateus. Possivelmente eu vou ter ainda mais uma aula sobre Mateus, onde eu vou pegar pontos específicos para fazer uma leitura um pouco mais aprofundada. Porém, eu gostaria que ficasse muito gravado no coração de vocês. O texto de Mateus coloca para todos nós um grande convite a uma afável experiência com Deus. Ou seja, a experiência de um cristão no mundo é de reconhecimento da presença de Deus,
na busca de perfeição cotidiana, fazer bem todas as coisas em todos os tempos, saber de onde você veio, saber a quem você pertence. Essa é a dinâmica que está no Evangelho de São Mateus. Essa é a aula de hoje. É muito rica e vai ter muita coisa para vocês estudarem aí. Vão na descrição embaixo. Essa é a aula sobre Mateus, sobre a profundidade desse Evangelho, do primeiro Evangelho, o Evangelho aos judeus, convertidos e à igreja. Que Deus abençoe você, sua família. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Muito obrigado.